Oi? Tá aparecendo? Gente, a gente vai falar sobre movimentos sociais, república, oligarca. Oligo na biologia é pouco, tá? Ou significa o quê? Que é um só. Gárquico, o Eduardo vai vir falar já para vocês o que significa, já que eu não sou professor de história. Cheguei, valeu, obrigado. Estava só tentando ajustar o foco. Oi, pessoal, boa tarde. Sou o Eduardo novamente, dando continuidade ao assunto que a gente começou a trabalhar. História do Brasil com República das Oligarquias, República Velha. Fizemos uma introdução na parte da manhã, analisando os aspectos políticos, alguns aspectos sociais, né? E agora analisamos também, finalizamos com a parte econômica, da economia do café, e falamos um pouco também sobre a borracha, e agora os aspectos sociais da República Velha, aquele assunto que é muito cobrado nas provas dos vestibulares da UERJ, do Enem e também na prova da ESA, cai muito. Pode esperar lá uma questãozinha sobre Canudos, contestado, tá bom? Quem sabe uma revolta da vacina, tá? Talvez aí uma questão sobre revolta da chibata, quem vai saber, né? Então, essa é que a gente não pode parar, tem que estudar, tem que meter a cara nos livros, tem que assistir as videoaulas, precisa ficar antenado aí, galera, nos canais, hein? Só para reforçar, a gente tem os canais do Instituto Educarte aí, na aula ao vivo, você também vai acompanhando no Classroom e também, claro, lá no Descomplica, exclusivo aí para os alunos do Instituto, tá bom? Vamos lá? Pois bem, pessoal, deixa eu aproveitar aqui para deixar vocês sigam lá no Instagram, Eduardo Educarte. Tá? E toca o barco, hein? República Velha, período de 1889, data da proclamação da República, até 1930, período, né, o momento que a gente tem a Revolução de 30, que deixa para trás a República Velha e inicia a chamada Era Vargas, tá? Que é um outro momento. Hoje a gente vai focar aqui, ó. Nesse momento a gente tem vou chamar a atenção para 4 movimentos, tá? A Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, mas a revolta da vacina e a revolta da chibata. Vamos fazer um breve resumo, bem rapidinho? Me segue. Olha só. Guerra de Canudos. Estamos falando aqui do período de 1895 a 1896. Estamos lá no Nordeste, né? Mais precisamente no interior da Bahia, no Arraial de Belo Monte. Remontando a história, pessoal, a ideia é o seguinte: nós acabamos de sair do período da monarquia, tá? Você tem nesse período monárquico, né? Você tem, a gente analisou há pouco tempo a proclamação da República, o movimento que antecedeu a proclamação da República, e em seguida a gente tem ali 1889, passando para 1890, 1891 a primeira Constituição Republicana, e assim vai acontecendo os desdobramentos da República aqui no Sudeste. Mas e no Nordeste? O que está acontecendo lá em cima? Pois bem, a gente sabe que o Rio de Janeiro é a capital da República, né? O Rio de Janeiro é o centro político, o Rio de Janeiro é a capital, né? O Nordeste, bom, num país essencialmente agrário, o Nordeste então ficava meio que esquecido, né? As leis republicanas estão chegando, as mudanças estão chegando. Eis que surge então no cenário um antigo teólogo, na realidade estudante de teologia, né? Antônio Vicente Mendes Maciel, vulgo Antônio Conselheiro, filho de pais cearenses, né? Em conflitos de terra, os pais morrem, então ele passa a peregrinar ali pelo sertão do Nordeste, arregimentando uma população pobre, mostrando, divulgando os ensinamentos católicos, né? E, claro, divulgando o chamado, a promessa, né, da Terra Prometida. Ou melhor, os caminhos para se chegar à Terra Prometida. E é nesse preâmbulo que você vai percebendo o surgimento, até que eles chegam, então, no interior da Bahia,
mais precisamente às margens do rio Vaza Barris, na antiga fazenda desativada de Canudos, daí o nome Canudos, né? Estamos aí no resíduos de 1893, 1894, e o Arraial de Canudos ele vai crescendo, vai crescendo. A notícia de que existia uma comunidade em que todos viviam em harmonia, em que praticamente todos os 10 mandamentos eram seguidos à risca, quer dizer, o não matarás não rolou, né? Nesse caso por conta da guerra, tá? Mas você vai percebendo o crescimento do Arraial. Existia uma doutrina que algumas obras, né, fazem referência ao ideal do socialismo utópico, porque ali você tinha de fato, né, todos os camponeses que chegavam em Canudos, você tinha um trabalho comunitário para a construção dos casebres, enfim, para a distribuição de comida, de material, né? E assim Canudos vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e eis que a necessidade de se construir uma nova igreja, porque a igrejinha já não comportava tantos, já chegamos aí a quase 5.000 casebres no Arraial, aproximadamente 20.000 pessoas, tamanho foi o crescimento, e vão numa cidade próxima para comprar madeira. Chegando lá, a notícia de que os conselheiristas iriam invadir a cidade fez com que aqueles que fossem comprar madeira fossem recebidos a bala pela polícia local. É o primeiro conflito, né, da Guerra de Canudos. Já estamos em 1895, né, e aí você tem um desdobramento com diversos outros conflitos. A gente chama de o segundo conflito, né? Aí já é com as tropas do governo do estado contra as tropas do conselheiro. O conselheiro vai ter que se proteger, né? Eles não vão revidar, mas o conflito, pessoal, é um conflito meio que generalizado. Só para registrar, estamos falando de um conflito entre as tropas do governo e alguns miseráveis do sertão, que vão utilizar dos mecanismos que eles têm à mão: enxada, estilingue, facão. Assim foi o conflito, né? E de outro lado, as tropas do governo, tanto do estado quanto do governo federal. Veja aqui, as tropas do conselheiro venceram a primeira investida, a segunda investida, e na terceira investida, e aí você já tem inclusive tropas do governo, sob o comando do coronel, na realidade, Moreira César. O coronel Moreira César era conhecido como Gravata Vermelha. Na Revolução Federalista lá no Sul, ele tinha o hábito de exterminar os prisioneiros de guerra degolando. E aí, uma vez que degola, você tem aquela marca de sangue que escorre pelo peito, formando ali uma gravata vermelha. Assim era conhecido o coronel Moreira César. Este comanda, então, a terceira expedição contra Canudos. E não consegue vencer. Moreira César, inclusive, morre nessa batalha. A terceira batalha foi vencida pelos conselheiros. E quando chega a quarta expedição, que na realidade alguns consideram que é um prolongamento da terceira expedição, aí vem a matadeira. A matadeira é um canhão do exército, que as tropas de conselheiros já estavam bastante abaladas, né? Então, com a matadeira, você tem o exército aí arrasando o Arraial de Canudos. Um genocídio, uma guerra imbecil, uma coisa absurda que manchou a história brasileira no final do século XIX. Tá? De um lado, um líder messiânico liderando uma população pobre, desassistida, sem perspectivas de vida, sem perspectivas de mudança no Brasil recém-republicano. De outro lado, as tropas do governo, apoiadas pela igreja, que não aceitavam as propostas do conselheiro. O conselheiro tinha umas ideias monarquistas, não acatavam as leis republicanas, né? E no final disso você tem um desfecho que foi que Canudos foi arrasado, Canudos foi destruído, né? Temos uma profecia, né, de que a Canudos Canudos iria ressurgir, né? Você tem a profecia de Canudos seria destruído 3 vezes, o Arraial de Canudos, né? A primeira pelo fogo, de fato foi a guerra, a segunda pela água, e de fato veio a represa que foi construída depois, no século XX, né? E que vai inundar o Arraial de Canudos. E 100 anos depois, quando a gente rememora os 100 anos da destruição de Canudos, em 1996, o que aconteceu? A terceira profecia foi concretizada. O limite da represa diminuiu,
e eis que surge Canudos, apenas o pó, só as ruínas. A terceira profecia dizia que Canudos iria virar pó. Primeiro fogo, segundo água, terceiro pó. Bom, resta saber se vocês aceitam ou não essa interpretação. Mas a história é isso, é dinâmica. Tá? A gente esforça um pouquinho ali, a gente enxerga um pouquinho de outro lado e a gente dá uma interpretação. O fato é que aconteceu, a guerra existiu. Tá? E como ela pode ser abordada? Bom, podemos então interpretar como o cara pode cobrar aí um levante no início da República, de caráter popular, tá? Messiânico, rural, não foi um movimento urbano, foi um movimento rural. Se ele pede um movimento urbano, aí você pode falar aí da vacina. A revolta da vacina já é um movimento urbano, a revolta da chibata foi um movimento mais na cidade, mas movimento rural, de caráter messiânico, de uma população pobre. Aí a gente está falando do quê? Está falando da Guerra de Canudos ou até Guerra de Contestado. A Guerra do Contestado, pessoal, igualmente movimento popular, igualmente movimento no início da República, aí já estamos falando no período de 1911 a 1914, eles acontecem no Sul, não no Nordeste. Aqui, ó, nesse período, esse preâmbulo aqui, ó, a divisa de Santa Catarina com o Paraná. Tá? Daí o nome Contestado, né? Você tem ali um movimento, você tem ali a construção de uma estrada, e isso vai desalojar algumas pessoas, isso vai gerar algumas rivalidades com a população pobre que fica sem trabalho depois que termina a obra da ferrovia. Por outro lado, o líder do movimento, Padre José Maria, por isso o movimento igualmente um movimento messiânico, então você tem o líder, o Messias, que vai conduzir a população pobre. Tá? E assim você tem dois movimentos no início da República que têm a mesma característica. Um movimento de uma população pobre, um movimento rural e um movimento que teve líderes messiânicos. No caso de Canudos, Antônio Conselheiro, no caso da Revolta de Contestado, o Padre José Maria. Tá? Então fica aí guardadinho para a gente. Já bom, aqui estamos falando da Guerra de Canudos. Né? Quando a gente fala da Guerra do Contestado, então você tem ali nos idos de 1911 até 1914, contestado. Contestado fica, então, na divisa do Paraná ali com Santa Catarina. Tá? Veja que estamos no iníciozinho da República. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Em 1904, o presidente é o Rodrigues Alves. Já o prefeito do Rio de Janeiro é o Pereira Passos. O Rio de Janeiro, por sua vez, é a capital da República. O problema, pessoal, é que o Rio de Janeiro era uma cidade insalubre, sabe? Um esgoto a céu aberto, com ainda as características escravistas da cidade ainda persistentes. Você não tem uma cidade planejada, uma cidade suja, né? E o prefeito, ele quer embelezar a cidade. O prefeito, na realidade, a gente precisa considerar alguns aspectos. Por exemplo, um contexto externo. Nós estamos falando de um movimento literário, por exemplo, que é o movimento romântico. Tá? E quando você chega lá em Paris, que é a capital da boemia literária mundial, nessa passagem do século XIX para o século XX, você tem uma grande reforma que Paris passa. E o prefeito do Rio de Janeiro, ele quer fazer um processo muito parecido. Estamos falando de uma característica estética. Por outro lado, nós temos uma outra necessidade, que é o caso das doenças aqui no Rio de Janeiro. Nós temos grandes epidemias aqui, tá? Mas cada um com suas características peculiares. No caso da febre amarela, você já estudou com Dom Pedro II? Lembra do segundo reinado? O imperador Dom Pedro II governa o Brasil de 1840 a 1889, quase meio século. Né? A família imperial, ela se dividia, né? Você tem a residência oficial, ali na Quinta da Boa Vista, antigo Museu Nacional, né? Antigo não, existe museu, né? Ele só foi destruído por conta do incêndio. Mas ali você tem a residência oficial da família imperial. Né? Já a residência de veraneio vai ficar em Petrópolis. Hoje é o Museu Imperial, antiga
antiga fazenda Córrego Seco, onde foi construído o que vai ser hoje o Museu Imperial, a residência de veraneio da família real. Dom Pedro I, que compra o sítio, a fazenda, na realidade, constrói, mas ele morre antes de usar, Dom Pedro II que passa a usar. Já uma outra residência fica em Santa Cruz, a fazenda de Santa Cruz. Muito pouco usada. Mas o que tem de comum nisso tudo, pessoal? No verão, chove muito. E alguns pântanos na região, muita água, muito sol, muito mosquito. Tá? E você tem aqui uma grande quantidade, igualmente hoje, né, com o mosquito da dengue, você tem com a febre amarela no início do século. Tá? E como se combate a febre amarela? Matando o mosquito. Já um outro problema temos com o quê? Com a varíola. A varíola, por sua vez, né, é uma doença já transmitida pelo vírus, então você tem um caso da vacina. E também temos o caso também da peste. Tá? E aí a peste você vai combater o rato. Na realidade não se combate o rato, né? Nesse caso a gente tem o vetor, que é a pulga do rato. Então assim, você tem algumas políticas públicas da tentativa de acabar com esses criadores, onde proliferam os ratos e tentar erradicar aí a epidemia de peste. Olha pessoal, mas e a varíola? A varíola só tem um jeito. O doutor Oswaldo Cruz já tinha sinalizado para isso. Tá? Somente com uma vacina. E não adianta você colocar uma campanha de vacinação por dois motivos. A população não é letrada. Uma população iletrada, não dá para botar no jornal os esclarecimentos de uma vacinação obrigatória. E segundo, a vacinação não é com essa injeção que nós temos hoje, com uma agulha minúscula. Tá? Os métodos eram grotescos. Né? Isso vai gerar a polícia foi para a rua, o governo federal institui uma campanha de vacinação obrigatória. Por outro lado, você tem o exército, os agentes da saúde invadindo as casas. Para quê? Para tornar a vacinação obrigatória. Né? Nas mulheres levanta-se a saia e coloca lá a injeção, né? E nos homens já no braço. De qualquer forma, era desbudorado. Isso gera um levante. As primeiras fake news já começavam a surgir. Morreram 10 lá em Bangu. Está sabendo que lá em Madureira 20 morreram com essa injeção? O fato era que as notícias falsas começavam a proliferar em torno dos efeitos dessa vacinação obrigatória, o que vai ocasionar em 1904, então, uma grande revolta contra a instituição desta campanha de vacinação obrigatória. Lembrando que essa campanha é instituída pelo governo federal, juntamente com o prefeito Pereira Passos, tá? E um programa, então, assinado pelo médico sanitarista, o Dr. Oswaldo Cruz. Esse foi a revolta da vacina. No contexto, eu acho bacana a gente lembrar que o contexto da revolta da vacina, que é o início do século XX, está exatamente relacionado com um processo de modernização da capital. Você tem um alargamento das ruas, como no caso da Avenida Central ali, que é, né, hoje é a Avenida Rio Branco, você tem o desmonte do Morro do Castelo, você tem uma série de obras ali, inclusive na zona portuária. O UERJ já cobrou isso em diversos momentos, questões desse tipo. Tá? Mas isso é um aspecto muito importante da gente entender. Por um lado, a modernização, uma questão estética da cidade, uma questão, inclusive, de logística, tá? E, por outro lado, você tem uma questão de saúde pública, questão de políticas públicas na área de saúde para erradicar as doenças e fazer com que o mapa da entrada do Brasil, no caso do Rio de Janeiro, perdesse aquela bandeirinha vermelha e entrasse com uma bandeirinha verde. Podem vir, a cidade está livre das doenças. Tá? Então temos essa revolta urbana acontecendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, capital até então. Já a revolta da Chibata, pessoal, e aí estamos aqui no período de 1912, né? Desculpa, 1910, no governo de Hermes, do recém-possado Hermes da Fonseca, a revolta da Chibata está relacionada, né, aos castigos corporais que os soldados da Armada, da Marinha, ainda recebiam, inclusive resquícios da época da escravidão. Tá? Foi uma revolta liderada pelo
pelo soldado cabo João Cândido, famoso almirante, o almirante negro, né, imortalizado na música popular brasileira. E a revolta da Chibata também pode ser entendida como uma revolta no início da República, no momento da consolidação da República, uma revolta que acontece aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ela tem uma característica peculiar, que é uma revolta que acontece dentro das Forças Armadas, mais precisamente na Marinha. Tá? Os soldados, então, se sublevam, eles tomam o comando do navio, eles são habilidosos, eles foram treinados, inclusive na Inglaterra, no comando desse navio de guerra, tá? E ameaçam, então, bombardear a capital, caso as suas reivindicações não fossem atendidas. Dentre elas, o fim dos castigos corporais dentro da Armada. Tá? Melhores soldos, melhores condições de trabalho, melhor tipo de alimentação, e claro que os marinheiros fossem perdoados, ou seja, se houvesse uma anistia aos revoltosos. De pronto, o comando federal acata as decisões para que eles se entregassem, e uma vez que eles se entregassem, se entregaram, e imediatamente eles foram presos e punidos. Tá? Somente no governo João Goulart, pessoal, mais de 50 anos depois, é que eles foram anistiados. Veja que, na história brasileira, a gente tem, finalmente, o almirante João Cândido e, dentre outros, são anistiados, tá? No movimento da Revolta da Chibata. Revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, dentro do período que a gente está estudando, que é o período da República. E aí, agora nós vamos falar de um momento, 1917, é um movimento social muito importante, caiu na UERJ em 2018, e nós vamos agora para resolver essa questão, uma questão sobre a greve geral de 1917. Você está entendendo, pessoal? A gente está no período da República das Oligarquias, o primeiro momento do século XX, ali na primeira metade do século XX, e a gente então está analisando os movimentos sociais, muito resumidamente. O mais importante agora é a gente focar na questão de 2018, primeiro exame qualificatório, questão 48. Esse material vai ficar disponível lá no Classroom, tá, galerinha? Depois você vai lá e dá uma olhada. Hoje a gente vai analisar com calma aqui, ó. Primeiro exame, caiu na prova da UERJ de 2018, na questão 48. Me acompanha. Espera aí. Depois vocês cobrem o professor Cristiano, o coordenador de vocês, que as apostilas de vocês já podem vir buscar, tá prontinha, quer dizer, quase pronta, né? Ele vai marcar quando vocês devem vir buscar aqui para acompanhar as aulas, tá? Estamos aqui com a questão 48. Deixa eu pegar, achei, não achei, achei. Primeiro texto, tá? Saiu na revista O Combate, 1917, diz assim, ó: miséria em revolta, movimento grevista assume cada vez maiores proporções. Apresenta-se com um aspecto cada vez mais alarmante o movimento que começou no Cotonifício Crespi e se propagou a outras fábricas em número avultado. Não há como negar a justiça do movimento grevista. São suas causas inegáveis: salários baixos e vida caríssima. Com elas coincide a época de ouro da indústria. Marca aí, hein? A época de ouro da indústria. Que trabalha como nunca e tem lucros como jamais. Censuram-se as violências dos grevistas. Entretanto, no fundo, não se encontraria uma justificação para essa atitude. Pais de família que vivem sendo explorados pelos patrões, que veem os industriais fazendo-se milionários à custa de seu suor e de sua miséria. Esse país, esses pais, não podem ter a calma precisa para reclamar dentro de uma lei que não os protege. Antes, permite que o sangue seja sugado por vampiros insaciáveis.
O texto, uma profunda crítica, está apresentando o cenário de 1917. Neste momento, a atividade industrial está crescendo como nunca no Brasil, especialmente no eixo Rio-São Paulo. Tá? Por outro lado, você tem essa nova classe que surge, o proletariado urbano, sendo explorado cada vez mais, sem qualquer tipo de uma legislação trabalhista que o amparasse, sem qualquer conquistas sociais, trabalhando cada vez mais horas, com questões insalubres, né? Sendo as crianças exploradas, sendo as mulheres exploradas. E esta crítica é justamente ao fato de que esse movimento, que se coloca em greve em 1917, esses trabalhadores, sob a liderança, inclusive, de vários estrangeiros, especialmente os italianos, que trazem consigo toda uma noção de organização, e surge então aqui no Brasil o movimento do anarcossindicalismo, tá? Que passa a compor a liderança desse movimento operário. Esse movimento grevista, que inclusive é proibido a utilização de violência, por outro lado, você tem a repressão violenta por parte do Estado. Que já, inclusive, em 1917, a morte daquele trabalhador com um tiro no estômago, o funeral dele, foi o maior funeral já visto até então, em 1917. A greve que para a cidade de São Paulo, a greve dos trabalhadores, preste atenção, pessoal, estamos falando aqui de um momento no Brasil, tá, que coincide com a Primeira Guerra Mundial. Falamos na primeira parte da aula mais cedo que a Primeira Guerra Mundial ela traz uma característica importante para a gente. A gente não pode perder de vista. Você lembra da Primeira Guerra Mundial? Entre 1914 e 1918, você tem um conflito de proporções mundiais que começa com aquele incidente em Sarajevo, com a morte do arquiduque Francisco Ferdinand, que vai desencadear, né, um conflito com proporções até então nunca vistas. De um lado você tem Sérvia, e aí você tem o conflito vai se alinhando, porque a Alemanha entra em favor da Sérvia, você tem a Rússia também, mais tarde vai entrar os Estados Unidos, você já tem França, enfim. O Brasil não declara guerra ainda na Primeira Guerra, o Brasil não participa. Tá? Na Primeira Guerra, o Brasil apenas envia um contingente de ajuda da Cruz Vermelha, mas não declara guerra. Só na Segunda Guerra Mundial que temos uma participação mais ativa. Tá? Mas na Primeira Guerra Mundial nós temos um reflexo para a economia brasileira. Lembrando que um fenômeno, não um fenômeno, mas uma consequência natural da guerra, tá? É a estagnação econômica, quando não a recessão, a crise. A economia, ela para. No nosso caso aqui, o Brasil é um país agrário, um Brasil agroexportador, dependente dos produtos industrializados vindo do mercado externo. Uma vez que o mundo está em guerra, você fecha esse comércio internacional e aí a gente passa a produzir aqui dentro. O chamado período da substituição das importações. Né? E é por conta disso que no período de 1915 e 1916 nós tivemos uma atividade industrial muito crescente, especialmente em São Paulo. Tá? A mão de obra livre, que até então estavam destinadas prioritariamente para as lavouras do café, eles começam também a ser direcionadas para as atividades industriais. É claro que vai chegar um momento que explode, tamanha exploração que havia por conta do trabalho nas fábricas. Tá? Esses trabalhadores se sublevam, né? E temos então o fenômeno, o movimento de 1917, a greve geral, que a questão da UERJ faz menção. Tá? Já no próximo texto, essa questão teve 2 textos comparativos. Tá? É muito comum na UERJ, você bota imagens, você bota texto, nesse caso a gente está trabalhando no texto. E aí vamos falar agora de greve em greve. Lembra que falamos da greve geral de 1917? Pois é, agora a greve geral de 2017. Olha o que se pede. De greve em greve. Tá? Um texto da Ângela Alonso, que foi adaptado de uma matéria na Folha de São Paulo. Diz o seguinte, ó. Ao longo da história republicana,
vários movimentos sociais preferiram interpretação própria da modernização como expansão de direitos. E agiram para converter ideia em fato. São Paulo viu isso em 1917, quando assistiu à sua primeira greve geral. A cidade parou. Aderiram categorias em cascata, demandantes de melhorias salariais e de condições de trabalho. Manifestantes daquele tempo se parecem mais com os de hoje do que se possa imaginar. A resposta das autoridades de então também segue a moda. Em 1917, um jovem sapateiro espanhol foi baleado no estômago. Em 2017, um estudante teve a cabeça golpeada por um cacetete. O enterro do sapateiro virou a maior manifestação de protesto entre os paulistanos tinham visto até então. Já na greve geral de abril de 2017, 35 milhões de pessoas, veja, 35 milhões de pessoas pararam, segundo os sindicatos. A pergunta é simples, galera. Ó, as matérias jornalísticas referem-se a movimentos grevistas ocorridos no Brasil nos anos de 1917 e 2017, apresentando contextos diretamente associados aos conflitos entre capital e trabalho em área urbana. Tendo como base essas matérias as principais semelhanças, ele quer as semelhanças entre os dois contextos mencionados. Bom, galera, no primeiro texto a gente fala da revolta da greve geral de 2017, de 1917 em para São Paulo. Tá? As características da greve, que eram as manifestações, ela teve uma repressão por parte do Estado, com força, com violência. Né? Já no movimento de 2017, igualmente, um movimento também por reivindicações salariais, melhores condições de trabalho e tal, teve uma característica muito semelhante. Tá? E vamos procurar aqui a alternativa. Eu quero saber as semelhanças entre os dois contextos mencionados. Certo? Nos dois textos, a gente tem que ter essa característica. Precarização salarial tinha essa característica, mas não tão alarmante, não tão latente. E ampliação da regulação estatal? Não. Isso aqui não estava presente nos dois textos. Tá? Então, elimina a letra A. Na letra B, aumento do desemprego. Eu não consideraria, especialmente se a gente analisar que em 1917 você tem a atividade industrial, ela cresce muito, a oferta de emprego também cresce. O problema é a qualidade desse emprego para o proletariado. Tá? Então esse é o problema. Tá? E além de outra coisa, revisão das leis trabalhistas, lembrando que em 1917 ainda não temos a promulgação das leis trabalhistas. Tá? Então, elimina a letra B. C. Repressão policial. Opa, tem os dois textos, ele faz menção, inclusive com a morte, né, do operário espanhol lá em 1917, e a cacetada, aquela célebre cacetada que aquele manifestante recebe no nariz, quebra o nariz, inclusive, uma imagem muito pesada, uma imagem muito triste, né, tamanha violência que foi proferida ali e que os registros da imprensa tornou para a gente público. Tá? Então, de fato, houve uma repressão policial. Outra coisa, relevância das reivindicações populares era notório, era gritante, estava presente nos dois textos, a reivindicação dos grevistas. Deu para a gente perceber isso nos dois textos? Sim, correto. Portanto, resposta letra C. Tá? Uma questão sobre a greve geral de 1917, correlacionando com a greve de 2017 no Brasil, caiu na prova da UERJ. Vamos para outra. Questão de 2018, como estamos de tempo,
questão caiu na prova de 2018, a questão é 59. Bacana essa questão, pessoal, porque nós estamos falando de um período que é o início da República. Você pode analisar diversas questões, mas todas elas, quando você trata de analisar o início da República no Brasil, todas elas convergem, tá, para uma ideologia em que o movimento republicano, ele precisa criar uma marca própria. Tá? Ele precisa, inclusive, apagar a memória do Brasil da breve história monarquista. Quer ver um exemplo clássico? É a figura de Tiradentes. Você já estudou diversos momentos da sua vida escolar, possivelmente ali no 8º ano, você também estudou isso no 3º ano, você também estuda isso no 2º ano do ensino médio, tá? Quando você estuda a figura de Tiradentes. Como que a figura de Tiradentes ela é abordada lá no levante da Inconfidência Mineira, em 1789? Lembra que em 1789 o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Foi o primeiro levante considerado nacionalista, tá? O primeiro levante que preconizava já um projeto de ruptura. Como Tiradentes a imagem de Tiradentes foi divulgada no período do Império. Aquela imagem, aquela foto dele, aquela pintura dele como esquartejado. Já ele, a cabeça, junto com um pedaço da perna, essa foi a imagem. Uma imagem que pretendia o quê? Denegrir, sabe? É uma imagem que precisava diminuir a importância dele. Né? É a imagem já do Tiradentes esquartejado, morto. Essa é a imagem divulgada do Tiradentes na época do Império. Quando você tem a proclamação da República, no início da República, sabe qual é a imagem do Tiradentes que o movimento republicano passa a utilizar? É a imagem do Tiradentes Salvador. Aquela imagem dele vivo, em pé, com a sua túnica branca, com sua barba grande, juntando com o seu cabelo comprido, indo para o martírio. Aquela imagem, inclusive, ela nos remete a quê? Ela nos faz lembrar quem? Isso, Jesus Cristo. Tá? Então, a República, ela faz isso. Ela pega a imagem, ela desconstrói a imagem, então, né, de Tiradentes como traidor, que era analisado no período do Império, e transforma ele como um herói nacional. Aquele que ousou lutar pelo Brasil, pela libertação. O Brasil nem existia. Tá? Vale lembrar que o Brasil, conceito, quer dizer, existe a construção da identidade, já começa a acontecer, mas o Brasil é um Brasil o quê? É um país colonizado por Portugal, é uma colônia, né? O Brasil ainda não foi unificado, ainda não existe essa questão do conceito de nação, ainda não foi completamente idealizado. Isso vai acontecer no período imperial, né? No século XIX, estamos então ainda no século XVIII. Mas o que eu quero que você registre, e que não esqueça jamais, é que na República você vai ter um movimento de desconstrução da imagem da memória do Império. O Império era um império de um governo monarquista, de um governo com ligações portuguesas, saca? E agora você tem uma libertação, você tem um país para o progresso, você tem uma própria propaganda republicana, ela defende o progresso. Isso está estampado no lema da bandeira, ordem e progresso. O exército traria a ordem para que o progresso viesse a seguir. Tá? Então a propaganda da República, toda ela é sustentada no progresso. Né? E assim a gente vai então eliminar todo aquele passado escravista, um passado agrário, um passado dependente. Né? E esse é o momento que a gente vai perceber isso nessa questão. Nós temos aqui, tá, a imagem, é um monumento à independência, que é localizado lá em São Paulo, na capital. Esse monumento ele foi criado em 1922 para as comemorações do centenário da emancipação política brasileira. Fica aí, não sai não, espera aí. Olha que bacana. Cara, 1922, cara, é um ano decisivo na história brasileira. Nossa, mãe, você pode ficar um tempão aí, a gente vai analisar
o ano de 1922. Quer ver? Nesse caso aqui, a gente está falando do quê? Da comemoração do centenário da independência do Brasil. Estamos, então, comemorando 100 anos da independência e foi inaugurado, então, né, esse monumento à independência, né, esse monumento da independência, comemorando aí o centenário da nossa emancipação política. O projeto vencedor, que não teve a aprovação unânime da comissão julgadora, foi alterado e teve de incluir episódios personalizados, de personalidades vinculadas ao processo da independência, tais como na lateral esquerda do monumento, que passou a configurar os Inconfidentes Mineiros. Então vamos lá, ó. O projeto da Inconfidência, ele trazia originalmente apenas a figura de quem? Do Marte lá, de Dom Pedro I. Aquela clássica imagem, né, dele montado em seu fogoso corcel às margens do rio Ipiranga, com aquela clássica imagem com a espada desembainhada, parecia propaganda de desodorante, enfim, essa foi o projeto vencedor. Tá? Mas como não teve unanimidade, ele foi então inserido ali, estamos falando do movimento republicano, e claro, eles precisam tirar um pouco dessa memória, inclui personalidades marcantes no processo de independência. Na lateral esquerda, temos os Inconfidentes Mineiros e na lateral direita, os revolucionários de Pernambuco. A Revolução Pernambucana de 1817 foi um importante movimento contra a dominação portuguesa, contra Dom João VI e contra a sua administração aqui no Rio de Janeiro. Em 1817, em Pernambuco, os revoltosos então lutam contra a centralização de Dom João e defendem, inclusive, a ruptura. Tá? Então, assim, foi a Revolução Pernambucana de 1817 deve ser considerada um movimento de independência. Na face frontal permanecem as esculturas Independência ou Morte e Marcha Triunfal da Nação Brasileira. Então essas são as imagens, tá? E fica a dica. Vamos para a próxima. Os contextos políticos nos quais são criados os monumentos interferem na valorização de determinadas interpretações sobre as experiências históricas por eles representadas. As mudanças realizadas no projeto original do Monumento à Independência expressam o seguinte interesse das autoridades da época. Vamos lá, pessoal, lembrando que foi na República, foi em 1922 na República Velha. Vocês acham que eles iriam aproveitar um projeto que tinham apenas o Dom Pedro I, que representava a monarquia, que representava o poder político dos portugueses, que fazia menção à família imperial que explorou o Brasil durante todo o período colonial? Era importante também indicar no monumento características da República, e foi o que aconteceu. Né? Quer ver? Analisa aqui comigo. Ó. Expressam os seguintes interesses. Qual foi o interesse das autoridades? Eles queriam o quê? Reconhecer a liderança de Dom Pedro? De cara, já deu para perceber que como o projeto original foi alterado, era porque eles não queriam reconhecer somente a autoridade de Dom Pedro. Temos culto à identidade nacional, instituída pela centralização monárquica, alusão ao ideário republicano, presente em episódios anteriores ao Grito do Ipiranga, valorização da participação popular no processo de separação entre o Brasil e Portugal. E aí, como é comum na UERJ, né, você elimina duas e sempre fica entre duas, certo? Então vamos lá, a gente elimina a letra A e elimina a letra B. E a gente fica aqui, ó, alusão ao ideário republicano, presente em episódios anteriores, ao Grito do Ipiranga. Bom, 1817 é anterior a 1822, está certo. 1789 é anterior a 1922, então está certo. A 1822. Então está certo. São episódios anteriores ao Grito do Ipiranga. Não tem nada errado aqui.
Vamos à segunda. Valorizou a participação popular no processo de separação entre Brasil e Portugal, apesar de alguns historiadores, algumas pesquisas, algumas obras darem ênfase, né, a esses episódios, né, como vai ser o caso da Revolução Pernambucana de 1817, em que você teve uma participação popular. Eu preciso lembrar a vocês que a Inconfidência Mineira foi um movimento de elite. Apesar de ter sido o primeiro movimento de caráter nacionalista, o primeiro movimento que defende uma ruptura em relação a Portugal, a Inconfidência Mineira foi um movimento de elite, um movimento que nem chegou a acontecer de fato, né? O movimento ele foi deflagrado, ele vai ser delatado primeiro, e os inconfidentes são presos, né? Mas um movimento que ficou a trama ali por conta de uma elite letrada mineira. Portanto, não houve, de fato, uma participação popular no movimento da Inconfidência Mineira. Portanto, eu tiro a letra B e fico com a letra C. É isso aí. Pessoal, resposta, então, letra C. Lembra que eu falei da figura do Tiradentes? Lembra que a República pega o Tiradentes e dá uma característica diferente que o Império dava? Foi exatamente isso, né? Olha a resposta. Ó, eles estão fazendo uma alusão ao ideário republicano no movimento de independência, que não tinha só na proposta de Dom Pedro I. Tá bom? Então, passamos essa questão e vamos para a próxima. Também vamos falar aí de memória, construção de uma identidade nacional e, claro, né, de algumas figuras relacionadas à história brasileira. Aqui temos a estátua do João Cândido, que foi inaugurada em 2008 e está lá na Praça 15, aqui no centro do Rio de Janeiro. O Almirante Negro, tá? Líder da revolta da Chibata, que acabamos de analisar, que foi em 1910. Já essa imagem aqui é a estátua do Barão de Mauá, foi inaugurada em 1910 e está lá na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Dois ícones da história brasileira. Mauá, representando o ideal da modernização econômica na segunda metade do século XIX no Brasil, do segundo reinado. Irineu Evangelista de Souza, barão e depois visconde de Mauá. Ele foi um dos homens mais ricos do mundo, foi o segundo homem mais rico do mundo, depois ele morre na pobreza. Tá? Barão de Mauá que trabalhou e enriqueceu sem utilizar escravo. Barão de Mauá, um homem progressista, um homem à frente de seu tempo. Portanto, a figura de Mauá representa o quê, pessoal? O ideal do progresso, o ideal da modernização econômica, aquilo que a gente estava observando, inclusive em seus trabalhos, no período do segundo reinado. Só para você lembrar, das 6 maiores empresas que o Brasil tinha no segundo reinado, 4 eram do Barão de Mauá. As outras 2 também. Tá? Então, nesse caso, a gente tem aqui o maior e mais importante progressista, um homem das ideias liberais e modernas no segundo reinado, Barão de Mauá. Inclusive tem um filme, né, que é um filme nacional, com Paulo Betti, faz o Mauá, você tem um elenco incrível, Mauá, o imperador e o rei, tá? Que mostra o Barão de Mauá junto com Dom Pedro II, um filmaço aí que vale uma assistida nessa quarentena, hein, galera? Fica aí a dica do filme de hoje, Mauá, o Imperador e o Rei, um filme nacional. Tá? Então aqui a gente tem então a figura de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que é uma estátua inaugurada em 1910 na Praça Mauá, ele que representa então o ideário do progresso, da modernização econômica. Já João Cândido, com uma estátua que foi inaugurada em 2008, faz referência a quê? Ao movimento. João Cândido liderou que movimento? Foi um movimento, pessoal, de caráter social. Foi um movimento que representava um grupo étnico. Até porque, vale lembrar que os castigos corporais não eram atribuídos, não eram, os marinheiros, os jovens oficiais, os brancos, não eram castigados dessa forma. Esses resquícios ainda que vinham da época do Império eram aplicados em quem? Nos soldados, cabos.
na maioria deles, negros e mestiços. Portanto, o movimento da chibata, a revolta, ela simboliza o movimento de um grupo étnico contra um sistema que ainda utilizava de mecanismos retrógrados, inclusive do século anterior, que já tinham sido abolidos com a escravidão, mas que ainda estava presente nas Forças Armadas. Tá? Então, vamos ver o que a questão pede. Os monumentos históricos promovem o destaque de acontecimentos, personagens feitos e valores a serem reverenciados por uma cidade. Exemplos desses monumentos são as estátuas de João Cândido, líder da revolta da chibata, no início do século XX, e do Barão de Mauá, empresário e empreendedor, no século XIX. As estátuas desses personagens indicam, respectivamente, o enaltecimento das seguintes ideias. Vamos lá, galera? Estamos falando primeiro do João Cândido, da revolta da chibata, e depois do Barão de Mauá. Respectivamente, essas estátuas, elas enaltecem que feitos? Quais ideias? Letra A, revisão das hierarquias militares e progresso financeiro. Eles estavam discutindo, o almirante João Negro estava questionando a hierarquia, a questão das patentes. Outra, a defesa dos direitos trabalhistas, era isso que o almirante João Cândido, o almirante Negro, o cabo João Cândido, era isso que ele questionava? De defesa dos direitos trabalhistas? Outra, redimensionamento do preconceito racial, e o Mauá já promovia uma integração nacional. Ou nós temos a letra D, a ideia de João Cândido, quando a estátua, o monumento é inaugurado, ele queria enaltecer a ideia de João Cândido. E qual era a ideia do seu movimento? Diversidade das contribuições étnicas. Era preciso, quando o governo aprova e patrocina, e institui, constrói, inaugura uma obra dessa magnitude, né? Quando ele vai enaltecer a ideia de João Cândido, ele quer ali tornar público e principalmente registrar de uma forma pública, né, as ideias de João Cândido daquele movimento de 1910, onde ele representou o quê? Que dentro da Marinha você tinha uma diversidade étnica que precisava ser respeitada, e que os castigos corporais tinham que ser eliminados porque só eram atribuídos aos negros e mestiços, principalmente, que eram das baixas patentes. Tá? E já, quando a gente fala de Barão de Mauá, você tem clássica ideia da modernização econômica presente aí na inauguração de seu monumento. Tá? E a gente encerra, então, nessa questão, resposta letra D, e eu fico por aqui, Eduardo Educarte. Até a próxima.